E hoje, galera, a gente vem especificamente para falar sobre um assunto que a galera me pergunta muito, mas muito mesmo. Acho que todos os dias, sem sombra de dúvida, eu recebo essa pergunta lá no meu direct, né? E a pergunta é: Felipe, qual o melhor investimento para mim? Qual é o melhor investimento hoje, nesse momento, para a gente fazer, né? E isso é algo que eu fico até um pouquinho abismado, porque as pessoas querem isso de bate-pronto, e é por isso que eu decidi fazer essa live de hoje, para você entender definitivamente qual o melhor investimento para você. E eu tô vendo a galera nova entrando aí, que fazia um tempinho que não entrava, a Lilian, tudo bem? É por isso que eu vim aqui para passar isso para você. Eu tentei fixar o tema ali, não deu certo, mas enfim, o tema é qual o melhor investimento para o seu dinheiro. Então, se você conhece alguém que deve estar aqui com a gente, já manda o aviãozinho lá para essa pessoa para a gente fazer isso cada vez mais forte. Se é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Felipe Possamay, eu ajudo pessoas comuns, como eu, como você, a terem dinheiro sobrando todos os meses. Então, bora para lá, que hoje é muito bacana a live. Olha só, hoje mesmo, às 9 horas da manhã, eu recebi essa pergunta. Felipe, eu queria investir, eu tenho R$ 500 parado e eu queria investir. Só que eu não sei qual é o melhor investimento para a gente fazer hoje. Vocês não têm noção o quanto que eu recebo dessa pergunta todas as semanas. E aí a gente tem que ter sempre um começo. Lembra que eu sempre falo assim, ó? Toda boa explicação, toda boa reunião, toda boa aula, ela precisa ter 3 partes muito importantes: começo, meio e fim. Não dá para simplesmente querer apertar num botãozinho e tudo se resolver. Não é assim que funciona. Então aqui, qual o melhor investimento hoje? Aqui você vai ter o começo, o meio e para quem ficar até o fim, eu garanto que vai sair muito mais esclarecido do que quando entrou. Eduardo, tudo bem? Raquel, sejam muito bem-vindos. Jean Paris, faz tempo que eu não te vejo, meu amigo. Bem-vindo, bem-vindo. Então vamos lá. Começando porque a gente tem muito assunto aqui para botar em dia. Quando você pergunta qual o melhor investimento hoje, eu preciso te devolver uma pergunta. Por que investir? Para e pensa nesse exato momento. Por que você quer investir o seu dinheiro? E a resposta parece que é óbvia, né? Mas cuidado, tudo que parece muito óbvio não é tão óbvio assim. Então, geralmente a pessoa diz assim: ah, Felipe, mas é para ter mais dinheiro, né? Show de bola, show de bola. Eu entendi que é para ter mais dinheiro, mas vamos lá. Por que ter mais dinheiro? Simplesmente para ter mais dinheiro? É por isso que muita gente desiste das suas coisas pelo caminho. Olha só, o que é dinheiro? Vamos começar. Agora é o começo. O que é dinheiro? O que dinheiro representa para você? E aí eu preciso te perguntar, será mesmo que o que você quer é mais dinheiro? E se você respondeu sim, eu quero mais dinheiro, eu vou fazer o seguinte. Te imagina agora lá no meio do deserto do Saraiva, né? Do Saara, desculpa, do deserto do Saara, lá no meio, sem uma condução, sem nada, sem água, sem um camelo, né? E aí alguém chega e despeja lá de helicóptero R$ 100.000 para você. O que você vai fazer com esse dinheiro? Não dá para comprar nada lá no meio do deserto, você não consegue fazer nada, ou seja, ele não tem valor nenhum lá. Você concorda comigo? É simplesmente um pedaço de papel. Assim como dinheiro em si é simplesmente pedaços de papéis representativos. E o que esse dinheiro representa na tua vida? A realização dos teus sonhos. É isso que esse dinheiro representa. Então, quando você diz assim para mim, ó, eu quero investir porque eu quero mais dinheiro, talvez não seja exatamente isso. Você quer investir para ter mais dinheiro e aí sim para realizar os seus sonhos. E você sabe que a grande maioria dos seus sonhos, o dinheiro pode te dar uma ajudinha, pode te dar um empurrãozinho para você conquistar, não é mesmo? Então, até aí tudo bem. Você quer mais dinheiro para realizar um sonho? Show de bola! Agora, vamos lá, que sonho é esse? Quando você decide investir, o maior erro das pessoas, né, ao guardar e tentar multiplicar o seu dinheiro, é não ter um objetivo muito bem claro.
Ter dinheiro só para ter mais dinheiro não é um objetivo bem claro. E aí você acaba desistindo no caminho porque você não sabe nem o que você quer. Então vamos lá, galera, vamos lá. Primeiro passo, quando você decide investir, é definir o seu objetivo. E existem objetivos de vários períodos de tempo, de vários prazos. Então existe o investimento de curto prazo, o investimento de médio prazo e o investimento de longo prazo. Qual é a diferença entre um e outro? O de curto prazo você vai considerar aí até mais ou menos 2 anos, né? De 0 a 2 anos. O de médio prazo até 5 anos, de 2 a 5 anos. E o de longo prazo, 5 anos ou mais do que isso. Aí você vai me dizer, mas Felipe, o que isso diferencia? Eu só quero saber qual é o melhor investimento, meu Deus do céu. É por isso que eu te digo, não tem como nenhum educador financeiro, nenhum analista financeiro, nenhum consultor financeiro te ajudar se ele não souber qual é o teu objetivo, por primeiro de tudo. E sabe por quê? Olha só. O investimento para alguém que tem um objetivo de curto prazo, como, por exemplo, fazer uma viagem, né? Vamos supor que o seu objetivo seja fazer uma viagem daqui a 12 meses. Opa, tá muito bem claro. Agora, você pode ter um outro objetivo de médio prazo, né? Comprar um carro 0 km daqui a 3 anos. Opa, já é bem diferente do que fazer uma viagem daqui a 12 meses. Comprar um carro 0 km daqui a 3 anos. E pode ser se aposentar, né? Eu quero me aposentar daqui a 15 anos. Percebe que são 3 objetivos bem distintos uns dos outros? Ok, Felipe, beleza, eu já entendi que eles são diferentes. E o que isso afeta na minha vida? É que os produtos financeiros, o teu investimento, tem que ser diferente para cada um deles. Não é que tem que ser, é que existem produtos ideais para investimento de 1 ano, existem produtos ideais para investimentos de 3 anos e existem produtos ideais para investimentos de 10 anos. Então, se você não quiser perder dinheiro, não quiser deixar dinheiro na mesa, você precisa parar um pouquinho, pensar e responder como primeiro passo: qual o meu objetivo? Por que eu quero guardar essa grana, multiplicar essa grana? Depois que você definir esse objetivo, você vai para o segundo passo, que é exatamente saber o seu perfil de investidor. Ixi, Felipe, agora eu até entendi o meu objetivo, né? Eu sei que se eu quiser comprar um carro daqui, sei lá, fazer uma viagem a curto prazo daqui 12 meses, eu sei que eu tenho 12 meses para guardar essa grana e eu preciso resgatar esse dinheiro daqui a 12 meses para poder fazer essa viagem, então eu não posso linkar ele a um investimento que vai prender o teu dinheiro 2 anos, 3 anos, porque eu preciso ele daqui a 12 meses, né? E se você me disser, é um carro, né? Se você me disser que é um carro novo que você quer comprar daqui a 3 anos, eu não posso te indicar um investimento de longo prazo, 5, 10 anos, porque você precisa daquela grana daqui a 3 anos, entende? É isso que o bicho pega, é isso que a grande maioria das pessoas muitas vezes não entende. E aí começa as tretas, porque quando a pessoa me pergunta qual é o melhor investimento para o meu dinheiro, não tem outra resposta se não for depende. E depende do quê? Em passo número 1, do tipo de objetivo. Qual é o seu objetivo? Ele é de curto, médio ou longo prazo? Depois, qual o seu perfil de investidor? E para descobrir o seu perfil de investidor, existem N maneiras, mas tem uma que é muito bem simples. Se você for lá no Google e digitar teste perfil de investidor, eu tenho certeza que vai aparecer algum link e aí vai ter algumas perguntas meio que automáticas, assim, sabe, galera? Que vão fazer lá, você aceitaria perder dinheiro para inflação? Sim ou não? Algumas coisinhas assim, e você respondendo esse teste, vai vir um retorno para você e vai dizer, você é um investidor ou conservador, né? Se você for pegar principalmente as pessoas de mais idade, se eu for pegar meu pai e minha mãe, vocês vão ver que eles são investidores conservadores. Aquele negócio, eu vou deixar meu dinheirinho na poupança, que um pássaro na mão é melhor do que 2 voando, né? Vai ter o investidor moderado e vai ter o investidor arrojado. Todos eles são bem diferentes. Então, até agora a gente aprendeu 2 passos
para qual seria o seu melhor investimento, né? Não dá para continuar sem você ter entendido até aqui. Quem entendeu até aqui, dá um joinha, faz um sinal de fumaça, fala alguma coisa, eu entendi, para a gente continuar aqui com essa aula. Vou tomar uma água porque a gente fala, chega a secar tudo, né? Ó, a Rê entendeu. Será que só foi a Rê, meu Deus do céu? Ninguém mais entendeu? Quem entendeu, bota um joinha pra gente continuar. E se o Eduardo também, show de bola. Se tem alguma dúvida, gente, não deixa chegar lá no final da aula. Tem alguma dúvida? Já escreve aqui pra gente poder ir fazendo e tirando as dúvidas. E, mais importante do que isso, ir colocando em prática. Na prática, cair pra dentro. Então, depois de ter feito essas duas coisas, você vai ter que fazer uma terceira coisa que também é muito importante. Você vai ter que entender em que fase da vida você está. E isso parece irrelevante, mas é muito relevante mesmo. Porque uma pessoa que está começando agora na área de trabalho, lá com 17, 18 anos, está muito distante de uma pessoa que já tem família, que já tem 3 filhos, que tem uma obrigação não só com ele, mas com os filhos também, né, dentro de casa. E também está muito distante do que um cara que já tem lá seus 60 anos e quer se aposentar com 65. Então você precisa entender em que fase da vida você está para poder escolher o seu investimento. Se você tem 18 anos, você pode escolher um investimento a longuíssimo prazo, né? A 20 anos, porque você tem o tempo a seu favor. Agora, se você tem 60 anos aqui e quer se aposentar, ninguém quer se aposentar com 100 anos, né? Com 90 anos. Então, você não tem tanto tempo a seu favor. É necessário escolher um investimento em que o retorno seja mais breve. Simples assim. E aí, talvez nessa fase da vida, com 60 anos, 65 anos, os seus filhos já estejam encaminhados, você consegue, né, viver com um pouco menos de grana e sobra um pouquinho mais para aquele teu objetivo. Então é muito importante. Vamos treinar a língua aqui. Recapitulando, 3 passos muito importantes. O primeiro, definir o objetivo, curto, médio ou longo prazo. O segundo, definir o seu perfil de investidor. Sem isso vai ficar muito difícil você tocar esse tema adiante. O terceiro, entender em que fase da vida você está. E o quarto é entender o quanto você tem para investir hoje, o quanto você tem para começar a investir. Porque alguém que vai começar com R$100 não vai começar com o mesmo produto de alguém que tem R$10.000, por exemplo. O mercado financeiro, ele funciona assim. Tem algumas corretoras que o cara tem lá um produto bem bacana, né? Que está rendendo, vamos supor, 1%... É demais, mas vamos supor 10% ao mês. Eu já vi aí CDB, que são certificados de depósito bancário, que estão pagando 10% ao ano, desculpa, tá? Enquanto a tua poupança paga 1,4% ao ano. Hoje, estamos em dezembro de 2020, mais ou menos dá essa conta, porque a poupança rende 70% do Tesouro Selic. O Tesouro, a taxa Selic está 2% ao ano, 7 vezes 2, 14, 1,40% ao ano. Então, olha a doideira que é isso. Se você não souber exatamente o quanto você vai começar a investir, fica um pouquinho mais difícil. Dá para começar a investir a partir de R$1, R$2, R$10, R$100 por mês, não tem problema nenhum. Mas sempre quando você começa, você tem que saber com quantos eu vou começar, porque a partir daí a gente consegue direcionar para um produto que paga mais. Só que, porém, a pessoa lá só recebe, por exemplo, o mínimo que eu recebo para te pagar 10% ao ano são R$2.000. Entende? Ou tem outro produto que vai pagar 5% ao ano, mas tem um mínimo de R$500. Ou outro produto, a poupança, por exemplo, que vai te pagar 1,4% ao ano e você pode depositar R$1 lá na tua poupança. Entende essa grande diferença? Entende por que é muito importante você saber com quanto você vai começar? E eu te digo uma coisa, não precisa ser rico para investir. Parem com essa mentalidade, investimento é só para rico, não, eu não vou fazer isso, tô fora. Não precisa ser rico para investir. Muito pelo contrário,
É preciso investir para ser rico. Isso eu posso afirmar com todas as letras. Eu jamais vi uma pessoa de sucesso financeiro que essa pessoa não tinha pensamento e ações de investidor. Então, novamente, não precisa ser rico para investir, mas para ser rico, você vai precisar investir, com toda certeza. Começa devagarzinho, começa devagarzinho. O importante lá no começo é você criar o hábito. E o que é criar um hábito? São ações que você faz repetitivamente e aí cada vez mais elas vão se tornar subconscientes. Essas ações você não vai precisar parar para pensar para fazer aquilo, porque meio que entra no seu automático, sabe? E quando você cria hábitos bons para você, que você vai lá e começa a implementar todos os dias, mesmo que seja contra a tua vontade, mas você vai lá e começa a implementar, depois de um certo tempo, se você parar de fazer aquilo, o teu corpo, a tua mente sente falta daquilo ali. Por quê? Porque ela já criou um hábito. A diferença é que muitas pessoas ficam com hábitos ruins para a vida inteira, e aí é por isso que colhem frutos ruins, e outras pessoas aprendem a criar hábitos melhores, hábitos bons, e com consequência disso, lá na frente vão colher frutos melhores, com toda a certeza do mundo. Então, novamente, tenha o hábito de investir. Mas Felipe, qual seria o meu primeiro investimento? Agora a gente começa aqui e tem que fazer sentido para você. Se não fazer sentido, também não adianta. Então, se você concorda ou não concorda, pode colocar aqui no chat, não tem problema nenhum. Mas a gente sempre diz assim, ó, não adianta você começar a investir em nada se você não entende o básico, né? Então, você entende o básico da poupança, né? Você vai colocar um dinheirinho lá e o banco vai te pagar um pouquinho sobre aquilo ali. E como a poupança é um investimento, sei lá, centenário, eu acho, não sei se tem mais de 100 anos, mas que faz muito tempo, parece que já está enraizado na nossa família, na nossa sociedade, nos nossos amigos, que é um investimento que tu coloca o dinheiro lá e ele vai te rendendo. Mas a verdade é que hoje a poupança está dando prejuízo. Para você que bota dinheiro na poupança no dia de hoje, ela dá prejuízo. Ai, Felipe, então eu vou pegar esse dinheiro, não vou investir, vou torrar? Claro que não. É por isso que eu sempre digo, quando as pessoas dizem assim, ó, é bom ou é ruim? Depende. Quem é você? Eu tenho que te perguntar, quem é você? Né? Você é uma pessoa que torra todo o seu dinheiro, vai lá, recebe R$1.000 por mês, torra 1.000, ganha um aumento, vai lá, recebe 1.500, torra os 1.500. E aí você vai me perguntar, poupança é boa para mim? É claro, eu vou dizer, é uma maravilha, cai para dentro, guarda lá 100, 200 pila todos os meses, pelo amor de Deus, vai ser uma maravilha na tua vida, porque uma pessoa que nunca guardou dinheiro, nunca fez, quando ela começa, mesmo sendo num produto ruim, que para mim poupança é ruim, mas por que para mim? Porque eu já sei investir em outros ativos que me retornam mais e que são até mais seguros do que a poupança, né? Para mim não é bom, mas comece e vai melhorando no caminho. As pessoas às vezes não começam alguma coisa porque não se sentem prontas. E eu vou te dizer uma coisa, você nunca vai estar pronto para começar alguma. Para começar, qualquer que seja, qualquer coisa que seja, você nunca vai estar 100% pronto. Você vai ter medo, você vai ter um pouquinho de, ai meu Deus do céu, dúvida, né? Será que eu vou? O EC vai ser uma palavra muito, não é nem uma palavra, são duas, né? Mas vai ser uma expressão muito constante para ti. E se não der certo? E se, cara, você tem que colocar um tijolinho de cada vez. Entende um pouquinho e mete em prática. Cai para dentro, começa e vai aprendendo no caminho, vai ajustando isso no caminho. Não tem outra maneira. Você vai aprender na guerra, no campo de batalha. Antes tem que ter um embasamento, é claro, tem que saber um pouquinho, mas você aprender literalmente é na guerra, é no campo de batalha. E por que eu posso te dizer isso? Imagina uma criança. A criança ela aprende primeiro falar ou escrever? A criança aprende primeiro falar, né? Daquele jeitinho dela. Quando ela vai falar pela primeira vez uma palavra, ela fala certo? Possivelmente não. Na grande maioria das vezes ela não vai falar certo, né? Ô, Rei, uma palavra que uma criança fala aí que começa a falar e fala errado. Papá. Papá, né? Olha aí, ó, perfeito. Papá, mamãe. Então você vai ensinar para ela, mamãe. Ela vai falar como, Rê?
Mama, mama. Só que se ela ficar esperando para falar correto pro resto da vida, ela não vai conseguir começar. Então comece. E aí pode ter certeza, assim como a criança começa a falar mama, papá e depois vai melhorando, oi? Au, au, depois ela vai melhorando. Com o passar do tempo, ela vai conseguir falar mamãe, ela vai conseguir falar papai e ela vai aprender a falar cachorro. Mas antes disso, ela vai se enroscar um pouquinho, né? Não é fácil, mas aprender todo dia vence luta na empresa. É isso aí, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Todos os dias aprendendo um pouquinho. O mais importante é você usar a regra de 1%. 1% melhor todos os dias. Se você anotar isso e se você praticar ser um pouquinho melhor amanhã do que você foi hoje, com certeza você consegue atingir todos os seus objetivos. E com o investimento não é diferente. Recapitulando um pouquinho aqui, a gente falou o primeiro passo, começou a investir, meu Deus do céu, quero multiplicar o meu dinheiro. Primeiro passo, para quê? Qual é o objetivo? É de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo? Você quer fazer uma viagem daqui a 12 meses, curto prazo? Você quer comprar um carro zero daqui a 3 anos, médio prazo? Ou você quer se aposentar daqui a 10, 15 anos, longo prazo? Não dá para eu falar qualquer coisa para você sobre investimento antes de saber o seu objetivo. Segundo passo, você tem que se conhecer. Qual é o seu perfil de investidor? Você é conservador, ou seja, tem medo, não consegue pensar na possibilidade de perder R$1 do seu dinheiro? Você é moderado, até pode perder um pouquinho caso aconteça, mas não tudo, obviamente. Ou você é arrojado, vou lá, vou comprar ações, blá blá blá, se não der certo, fazer o quê? Esse dinheiro eu não estava contando. Você tem que se conhecer, né? Terceiro passo, entender a fase que você se encontra. Que fase da vida? Você é um jovem, 18 anos, não tem um pinto para dar água. Tá tudo certo ser um pouquinho mais arrojado. Afinal, se você perder algum dinheiro, você tem muito tempo da vida para recuperar. Ao contrário, se você for um idoso de 70 anos e quer se aposentar com 80, você não pode perder dinheiro nessa idade, porque tem pouco tempo para recuperar, né? E o quarto passo, quanto eu tenho para começar a investir? Isso é muito importante porque dependendo com quantos você começa e por quanto tempo você pode deixar esse dinheiro lá investido, a gente consegue escolher o melhor investimento para você. Depois de fazer todo esse aparato, aí sim, algum educador financeiro, algum consultor financeiro vai poder te falar alguma coisa. Se você fizer essa pergunta para qualquer que seja a pessoa e ela responder de bate-pronto, o melhor investimento é esse, fuja, saia correndo, não olhe nem para trás, porque essa pessoa não entendeu, além de quem perguntou não entende sobre investimento, quem respondeu entende muito menos ainda ou só está te falando alguma coisa em favor dela, né? E isso acontece muito, infelizmente, nos bancos, né? O gerente do banco muitas vezes te empurra qualquer produto lá porque ele tem meta para bater, ele precisa vender aquele negócio, aquele produto, eles têm metas, gente. Então, pode ter certeza. Se tiver algum gerente de banco aqui, me perdoe, mas a gente tem um compromisso aqui com a verdade. O gerente do banco é o melhor profissional de vendas do banco. É por isso que ele é gerente. Ele tem metas a serem cumpridas. Então, quando você não sabe investir e acha que o gerente vai ser a solução para os teus problemas, cuidado, porque não é assim. Você precisa aprender a comandar o seu dinheiro. Você precisa aprender a dizer para ele onde ele vai, quanto que ele vai se multiplicar e em quanto tempo. Você precisa comandar a sua grana, transformar as suas finanças. Depois que você faz isso, tudo fica muito mais simples. Imagina, eu já passei por isso lá no passado, onde eu comecei a fazer o meu dinheiro sobrar, graças a Deus, só que eu não sabia fazer ele multiplicar e eu ficava preso naquele negócio assim, meu Deus, eu só sei colocar dinheiro na poupança, né? Eu não sabia investir em tesouro direto, que é títulos públicos, né? Títulos do governo. Eu não sabia investir num fundo DI. Eu não sabia que existia o CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, que basicamente o banco ele pega o dinheiro seu e empresta para outras pessoas que pagam juros pelo aquele dinheiro
seu que ele emprestou e te devolve um pouquinho daqueles juros. CDB, Certificado de Depósito Bancário. E aí a galera às vezes fica assim, mas será que é seguro isso? Gente, pode ter certeza, existem vários níveis de segurança dentro dos investimentos, tá? E o mais seguro deles, que eu posso me comprometer a falar publicamente, o mais seguro deles é título público, sem dúvida nenhuma. Se você procura segurança, tanto que as pessoas falam o seguinte para mim, Felipe, eu quero fazer a minha reserva de segurança, né? Que são aí 6 meses da vida dela, das contas pagas. Onde é que eu boto esse meu dinheiro? Falei, cara, cria lá no Tesouro Selic. Vai lá, é um título público do governo Tesouro Selic. Mas por que ali não num CDB de liquidez diária? Pode ser também num CDB de um banco de liquidez diária. Mas pensa bem, para quem acha que a poupança é o investimento mais seguro do mundo, só existe a poupança. Qual foi o único produto bancário até hoje na história brasileira que um dia foi congelado, que um dia foi parado, né? Muita gente perdeu dinheiro. A poupança. Olha que loucura, né? Então não dá, risco existe em tudo, né? Só que eu não posso acreditar que eu estou aqui no meu apartamento e vou dizer, olha, eu tenho que cuidar para estar sentado aqui porque o telhado pode cair na minha cabeça. Pode acontecer? Óbvio que pode, é uma possibilidade. Se der um terremoto, o telhado cai na minha cabeça. Agora, se eu for considerar isso, eu vou morar na rua, onde não tem nada sobre o meu teto. Se você for achar que todo investimento que você vai fazer existe aí um risco, você vai fazer o quê? Deixar o dinheiro dentro de casa? Tem risco também do ladrão entrar e roubar. Então, olha só, quando você empresta dinheiro pro governo, é uma das formas mais seguras que você pode encontrar. Porque se a economia começa a ir ruim, você tem 3 formas de emprestar seu dinheiro basicamente, que as pessoas mais conhecem, né? Ou você empresta para o governo através dos títulos públicos, né? Tesouro Direto, que tem lá outros produtos, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado. Ou você empresta seu dinheiro para um banco através de certificado de depósito bancário, através de um fundo DI, que, né, na verdade o banco vai aplicar nesse fundo, mas enfim. Ou você empresta para uma empresa através de ações, sabe? Olha isso, olha que doido. Você tem essas três fontes onde você vai emprestar dinheiro. Agora, qual delas é a mais segura? Se vem uma restrição, desculpa, me fugiu a palavra aqui, não é restrição, mas se vem uma crise muito forte, quem é que sofre primeiro disso tudo? São as empresas, não são? Então ali existe um risco muito forte. Depois disso são os bancos, né? Se você tiver o CDB lá no Certificado de Depósito Bancário, todo CDB é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por CPF, por instituição. Então até ali você está coberto. Mas na poupança o banco pode quebrar e pode dar treta. E o Tesouro Direto é um dinheiro do governo, gente. Então, o último a quebrar dessa história toda é o governo. Afinal de contas, se eles quiserem, eles têm muitas outras formas de fazer dinheiro, né? Se você empresta dinheiro para o governo e quebra tudo isso, primeiro as empresas, depois os bancos, depois o governo, eles têm formas de recolher mais dinheiro através de impostos. Ele tem a fábrica da moeda lá, né? A casa da moeda. Pode imprimir mais dinheiro para poder te pagar. É claro que não faz isso porque ia ser uma coisa muito ruim para a inflação. Mas se você entendeu o sentido, dá um joinha, fala alguma coisa aqui, tá? Vamos ver o que o Fernando está perguntando. Tiro da poupança e coloco onde? Se eu precisar de urgência, posso tirar? Show de bola, Fernando. Pergunta maravilhosa. Graças a Deus que existe uma alma boa para a gente conseguir contribuir mais aqui. Olha só, você tem poupança, né? Então a tua poupança, ela está rendendo hoje mais ou menos 1,4%, porque é 70% da taxa Selic, tá? Você pode abrir uma conta numa corretora, tá? E emprestar essa grana da poupança para o governo. Através do quê? Vai lá e coloca o seu dinheiro no Tesouro Selic. Qual é a vantagem para mim, Felipe? Em vez de 1,4% ao ano, o Tesouro Selic vai te pagar 2% ao ano. Mas é tão pouquinho a mais? Sim, mas é a mais. E eu vou te contar outra vantagem, tá? Se você chegar agora no dia 1º de janeiro de 2021 e colocar R$1.000 na poupança, no dia 31 de janeiro... Janeiro tem 31 dias, meu amor?
no dia 31 de janeiro de 2021, você for lá na poupança tirar, adivinha quanto dinheiro vai ter lá? Exatamente R$1.000. Por quê? Porque a poupança ela só te paga juro depois que vencer o mês. Então você só vai ter R$1.000 e alguns centavos, ou R$1.001, não sei exatamente, R$1.000 e alguns centavos, no outro dia, no dia 1º de fevereiro. Enquanto no Tesouro Selic vai render todos os dias. Se você colocar R$1.000 no dia 1º de janeiro, no dia 2 já tem uns centavinhos a mais, no dia 3 já tem uns centavinhos a mais, porque paga todos os dias, além de pagar mais. Ah, Felipe, mas eu não quero colocar no Tesouro Selic. Tá tudo bem, você pode colocar, pode emprestar o seu dinheiro para um banco através de um CDB que pague 100% do CDI e que tenha liquidez diária, tá? O que a gente fala com liquidez diária? A Selic tem liquidez diária, um CDB que paga 100% do CDI e tem liquidez diária, você também pode colocar o seu dinheiro lá. Se você precisar, Fernando, do seu dinheiro daqui a 2 dias, é simplesmente ir lá, apertar num botão e o dinheiro cai na sua conta. Percebe como tem várias opções diferentes para poupança? Várias opções que pagam mais com a mesma segurança e que você pode estar fazendo isso hoje. E por que você não faz? Eu digo, porque infelizmente, né? E tá tudo bem, isso aconteceu comigo também. Falta conhecimento, falta saber. Por que eu sei? Porque eu me especializei nessa área, mas tá tudo bem se você não sabe. Agora, aqui nessa live, você acabou de saber. Então, se alguém tiver... Fernando, primeiro, respondi a tua pergunta. Se eu respondi, faz um sinal de fumaça aí, fala alguma coisa. Se eu não respondi, a gente vai até até onde for para a gente conseguir. Esse que você falou já é melhor, sem dúvida nenhuma. Já é muito melhor. Tanto tirar da poupança e colocar no Tesouro Selic, né? Tanto tirar da poupança, colocar num CDB de liquidez diária, vai ser melhor. E olha a grande diferença entre os dois. O banco, gente, como é que o banco funciona? Ele vai lá e vai pegar o teu dinheiro. Meu Deus do céu, o André Sequinel tá aqui agora, eu me arrepiei do outro lado. É um prazer te ter aqui, meu amigo. Olha só, o banco ele faz o seguinte, ele vai pegar o seu dinheiro emprestado e com aquele seu dinheiro emprestado que ele vai te pagar um jurinho, ele vai emprestar para outras pessoas. Quem daqui, por um acaso, já pegou dinheiro emprestado com o banco, já usou o limite do cartão ou já foi lá e usou o cheque especial? Alguém já deve ter feito isso, né? E vocês sabem que é uma banana, cara, é muito caro esse negócio. O cheque especial passa aí de 12%, 13% ao mês, cartão de crédito também, isso dá mais de 100% ao ano, é uma loucura. Então a poupança te paga 1,4% ao ano, só que se você ficar devendo para o banco, ele te cobra mais de 100% ao ano. É uma doideira, cara, é uma doideira isso. Então de que lado você quer estar? Exatamente de que lado você quer estar? Você quer dever dinheiro para o banco ou você quer emprestar dinheiro para o banco? Você tem que definir esse negócio e ir para frente, né? Antes de mais nada, quem está gostando dessa live, agora, quem gostou dessa aula, tira um print dessa tela. Esse é o único pagamento que eu costumo pedir. Um print dessa tela e depois, quando você sair daqui, você vai entrar lá no seu perfil, lá nos stories, você vai postar esse print lá, escrever qualquer coisinha que você aprendeu e me marcar. Isso é muito importante pra gente, galera. É muito importante pra mim, não vou mentir. Por quê? Porque as pessoas olham e elas vão entender cada vez mais que ter dinheiro sobrando, que saber multiplicar esse dinheiro é a única forma delas realmente viverem livres para fazer o que amam. E quando vocês fazem exatamente isso que eu pedi, vocês ajudam a nossa comunidade a multiplicar a grana e viver de uma forma bem melhor. Então, ó, o print agora aí, para quem quiser, para quem se sentir à vontade, tá na hora, é agora, e depois é só ir lá e me marcar, repostar nos teus stories, me marcar e escrever qualquer coisa que você aprendeu. O Eduardo colocou pra gente, tem uma reserva, poderia já colocar neste? Sim, Eduardo, com certeza, tá? E eu sei que você é aluno do Transformação, dentro do curso lá no módulo 5, desculpa, no bônus 5 vai estar lá explicando tintim por tintim como você vai fazer, tá? Fernando colocou, CDB diário, todos os bancos têm? Cara, todos os bancos têm CDB, Certificado de Depósito Bancário. Agora,
Eu recomendo você colocar dinheiro em todos os CDBs? Não, você tem algumas peculiaridades. Primeiro, ele tem que render pelo menos 100% do CDI. CDI é uma taxa estipulada, então se não estiver rendendo 100% CDI, a chance é que você está perdendo dinheiro para a inflação, tá? Então tem CDB que rende 100% CDI, tem CDB que rende 110% CDI e tem CDB que rende 150% CDI. Isso funciona da seguinte forma: quanto mais eles te pagarem, tá? Na média, quanto mais um banco te pagar, mais tempo você tem que deixar o teu dinheiro lá. Então assim, ó, CDB diário todos os bancos têm, a grande maioria vão te pagar o mínimo lá, né, que é 100% do CDI. Se o banco falar para ti assim, ó, ô Fernando, a gente tem aqui, a gente tá pagando 80% do CDI ou 90% do CDI, cuidado. Eu não aconselho. No mínimo 100% do CDI ou para frente. Qual banco seria? Qualquer um, Eduardo. Olha só, os bancos, quando eles vão captar dinheiro, eles captam através, uma das fontes, né, é o certificado de depósito bancário. É a mesma coisa o seguinte, vamos supor que eu sou um banco, você é quem pega dinheiro, você é que vai me emprestar dinheiro e o Fernando, ó, eu tô vendo ali, Fernando Cel, provavelmente ele tem uma loja de celulares, provavelmente ele tem uma empresa, uma assistência técnica e o Fernando vai pegar dinheiro comigo que é um banco. Eduardo, eu pego o teu dinheiro, tá? E vou pagar ali 100% do CDI e vou te emitir uma nota, vou te emitir um certificado. Peguei com o Eduardo R$1.000 hoje e vou devolver a uma taxa de 100% do CDI mensal e eu te entrego. Aí o Fernando vem para mim e diz assim, ô banco, eu preciso comprar equipamento lá para minha loja para que eu consiga crescer o meu negócio. Tu me empresta dinheiro? O que eu faço, Eduardo? Eu pego o dinheiro que tu me emprestou e empresto pro Fernando. Qual é a grande diferença? É que eu empresto pro Fernando a juros altos e te pago só um pedacinho dos juros. Isso a gente chama de spread bancário, tá? É essa diferença entre o que o banco empresta e o que o banco pega emprestado. Aí eu pergunto para vocês querem pegar emprestado dinheiro com o banco ou vocês querem emprestar dinheiro para o banco? Aí é cada um. Ah, Felipe, mas pegar emprestado é ruim? Cara, depende para quê. Ah, eu vou pegar emprestado para fazer uma viagem. Bah, cara, é suicídio. Eu vou pegar emprestado para comprar um carro novo. É suicídio, no meu ponto de ver. Agora, eu vou pegar emprestado porque eu quero crescer o meu negócio, eu quero investir em algo que vai me gerar mais dinheiro. Opa, aí a gente pode estar falando de uma dívida boa, de algo que vai te fazer multiplicar aquela grana. Me fiz entender? Eu não sei se eu passei aqui exatamente para vocês, comentem aqui. Para quem está vendo gravado no YouTube ou no IGTV, ou até mesmo lá no Facebook, comenta aqui embaixo nos comentários, tá? Fala o que você não entendeu, sobre o que você gostaria de falar. Isso é muito importante, porque aí a gente traz cada vez mais temas que são importantes para quem? Para vocês. Eu não trago aqui tema importante para mim. Para mim não. O foco disso aqui tudo são vocês. Simples assim. Não tem jeito. Se você tem uma empresa e você pensa no que você quer nessa empresa, você tem alguma coisa que compra e vende, você pensa no que você quer, não dá para trabalhar de uma maneira muito alinhada, porque você tem que pensar em quem? No teu cliente. O que o teu cliente precisa? Né? Na grande maioria das vezes a gente diz o seguinte, a gente precisa muitas vezes até abrir os olhos do nosso cliente para ele enxergar o que ele precisa efetivamente. Galera, mais uma live incrível aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, eu dou aqui alguns minutos aí para vocês, tá? André, muito bem explicado, que legal, cara, obrigado, show de bola. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, tem mais 2 minutinhos para colocar aí. Se não tiver, é a hora de eu me retirar, porque eu estou fazendo aí a questão da manhã, acordando de manhã cedinho, fazendo o que eu chamo de rotina matinal poderosa. Eu gosto muito disso, né? Isso aí, Renê colocou ali também, se alguém precisar também pode me chamar lá no privado. Ó, o Ranier também, que é aluno do Transformação, que bacana, show de bola. Pessoal, até hoje que dia é? Quinta-feira? Hoje é quinta-feira, eu vejo vocês na próxima segunda, porque toda segunda e quinta eu tenho um compromisso aqui com vocês.
e é passar conhecimento. Valeu, galera! Um forte abraço, fiquem com Deus. Olha o que o Fernando colocou antes. Eu disse, Felipe, peguei uma rotina como desfazer de gasto besta diário. Que legal, Fernando! É isso aí, é isso aí. E se tu quiser bater um papo sobre isso, me chama lá no direct e a gente continua lá. Valeu, galera! Um forte abraço, fiquem com Deus.